Nesse vídeo nós vamos aprender a calcular a distância entre duas retas paralelas. Aliás, não faz sentido perguntar a distância entre duas retas se elas não forem paralelas. No vídeo anterior, nós aprendemos uma ferramenta que calcula a distância de qualquer reta à origem. E essa ferramenta era dada por uma fração cujo denominador era este fator, m² mais n² dentro de uma raiz quadrada. Lembrando que mn são os coeficientes de x e de y na forma geral. E o numerador era o módulo do termo independente. Portanto, se eu aplicar essa ferramenta para a primeira reta, vamos chamar essa primeira reta de R, o resultado será módulo de 1, raiz quadrada de 9, porque é o quadrado de 3, mais 4, que é o quadrado de 2. Isso vai dar 1 sobre raiz de 13. Se nós aplicarmos essa ferramenta, mais uma vez, só que agora para a segunda reta, que eu vou batizar de S, o resultado será, no denominador, 9 mais 4, dentro da raiz, e no numerador, o módulo de menos 4, o que vai dar 4 sobre a raiz de 13. Nós vamos agora esboçar essas duas retas para entender melhor o que está acontecendo aqui. Primeiro, eu vou esboçar a reta 3x mais 2y mais 1 igual a 0, que eu batizei de R, e para isso eu vou identificar quais são os pontos de interseção dessa reta com os eixos coordenados. Isso é fácil de fazer. Basta, primeiro, substituir o x por 0, que eu vou encontrar y igual a menos meio. Portanto, quando x é 0, y igual a menos meio, o que corresponde a esse ponto que eu estou marcando aqui sobre o sistema coordenado. E em seguida, você troca o y na mesma reta por 0. Dessa forma, você obtém x igual a menos 1/3. Portanto, o ponto é menos 1/3 e 0, o que corresponde a esse ponto aqui. Portanto, a primeira reta, a reta R, tem o seu esboço dessa forma. Vamos fazer a mesma coisa na reta S. Vamos trocar o x por 0. Dessa forma, o y ficará igual a 2. Isso quer dizer que quando o x é 0, o y é 2. Vou marcar esse ponto mais ou menos lá no sistema cartesiano. E depois, fazendo a mesma coisa, só que em cima do y, trocando o y por 0, a gente descobre que o x é igual a 4/3. O que corresponde a esse ponto aqui, x igual a 4/3, y igual a 0. Portanto, a segunda reta vai ser dada por esse segmento aqui. Essa é a reta R, essa é a reta S. E o que os cálculos nos mostram ali em cima é que a distância de R até a origem, que corresponde a esse segmento vermelho aqui, vale 1 sobre raiz de 13. E que a distância da reta S à mesma origem, o que corresponde a esse segmento aqui, vale 4 sobre raiz de 13. Portanto, se eu quero saber a distância entre as duas retas, basta eu somar essas distâncias, porque elas estão em posições opostas com relação à origem. Se elas estivessem do mesmo lado com relação à origem, eu teria que fazer a subtração entre essas distâncias. Sendo assim, a distância entre as retas R e S corresponde a 5 sobre raiz de 13. Só que eu agora, como de costume, quero generalizar essa ideia. Então, para fazer isso, eu vou agora considerar as duas retas escritas de uma forma genérica, mx mais ny mais p igual a 0, mx mais ny mais q igual a 0,
E nós temos a garantia de que essas retas são de fato paralelas, porque os coeficientes que acompanham x e y são idênticos. Então, como esse bloco aqui é o mesmo para as duas retas, a gente tem certeza de que elas são paralelas, portanto, faz sentido perguntar qual é a distância entre elas. Para responder a essa pergunta, qual é a distância entre elas, eu primeiro vou expressar a distância da primeira reta à origem. De acordo com a nossa ferramenta, isso vai dar no denominador m² mais n² dentro da raiz, e o numerador é o módulo de p. E a distância da segunda reta, que eu vou batizar de S, até a origem, vai ser similar. Só que agora usando o quê? Esse fator, raiz quadrada de m² mais n² vai aparecer durante todo o nosso estudo envolvendo distâncias e retas. Bom, agora eu tenho duas possibilidades. Ou essas retas estão em posições opostas com relação à origem, e nesse caso eu tenho que somar essas distâncias, ou essas duas retas estão de um mesmo lado com relação à origem, e nesse caso eu tenho que fazer a diferença entre essas distâncias para poder ter a distância entre as duas retas. Como essa conta precisa ser feita utilizando os módulos, para que eu possa ter a garantia de que eu vou expressar ambas as situações sem cometer nenhum erro e nem expressar distâncias com um resultado negativo, o que a gente vai fazer aqui é adaptar o numerador para que ele nos retorne um valor razoável. Portanto, o que a gente vai fazer aqui é modular a diferença entre P e Q. Se essas retas estiverem em posições opostas, como você viu no exemplo anterior, o P e o Q terão sinais contrários. Nesse caso, quando você juntar os dois ali na nova ferramenta, eles serão somados, o que vai dar a distância correta. Se por um acaso você fizer isso na ordem trocada e esse resultado P menos Q der um resultado negativo, isso não terá problema, porque ao final você vai modular o resultado dessa conta. E se você colocou na ordem certa, ele vai dar um resultado positivo que modulado fica indiferente. Então, qualquer que seja a ordem em que você coloque essas retas na conta, ou seja, na ferramenta, você não precisa se preocupar com essa ordem, porque no final esse resultado será modulado. Portanto, essa é a ferramenta que calcula a distância entre retas paralelas.